Na continuação do nosso curso de raciocínio lógico, vamos fazer mais um exercício. Diz assim, ó, classifique quanto à validade o seguinte argumento. Né? Ele quer saber se esse argumento é um argumento válido ou um argumento inválido. Um argumento simples, ó, P, a primeira premissa diz P ou Q, né? A segunda premissa diz Q ou R. A conclusão, P ou R. Veja, você observa que nós não precisamos de nenhum enunciado. Só o argumento é suficiente para nós provarmos se isso é válido ou não. Né? Agora, para nós fazermos esse tipo de exercício, a lógica de argumentação, nós vimos que existem algumas regras. Por exemplo, quando nós estamos tratando com lógica de argumentação, que nós temos nas premissas a palavra todo, algum, nenhum e tal, nós fazemos isso através do diagrama de conjuntos. Então, a melhor forma de resolvermos é através do diagrama de conjuntos. No nosso caso aqui, não se aplica diagrama de conjuntos. Quando nós temos premissas, quando nós temos duas proposições e temos também premissas simples, né, a gente pode fazer através da tabela verdade. Acontece que aqui nós temos três proposições. Ó, 1, 2, 3. Com 3 proposições para fazer a tabela verdade, você vai conseguir. Só que você vai conseguir no mínimo 8, né? 8 linhas. E aí vai ter que fazer tudo isso aí. Você também consegue a solução, mas não é a mais indicada. Então, nesse tipo de questão, nós temos que verificar então a seguinte situação. Duas formas nós podemos fazer desse tipo, quando não obedece os dois critérios que nós falamos. Quando não tem a palavra todo, ou quando não é formado por duas proposições com argumentos simples. Seguinte coisa que nós devemos observar. Primeiramente, nós podemos considerar as premissas verdadeiras e testar a conclusão verdadeira. Se nós fizermos isso e conseguirmos provar, o nosso resultado vai dizer que esse argumento é um argumento válido. Entenderam? Então, se eu disser, por exemplo, que essa premissa aqui é verdadeira, essa premissa aqui é verdadeira e a conclusão é verdadeira, se eu conseguir provar isso, então eu digo que nosso argumento é válido. Agora, para a gente fazer isso, algumas coisas têm que ser observadas. Né? A outra forma de nós fazermos isso é o seguinte, é verificar a existência de conclusão falsa e premissas verdadeiras. Ou seja, nós consideremos todas as premissas como sendo verdadeira, todas as premissas como sendo verdadeiras, então aqui, ó, verdadeira, verdadeira, e o resultado como sendo falso. Para nós fazermos uma dessas duas opções, algumas coisas nós temos que levar em consideração. Por exemplo, como é que eu vou saber que eu tenho que considerar, a melhor forma de considerar a primeira opção ou a segunda? Se você observar premissas com proposição simples, então a melhor forma é considerar as premissas verdadeiras e testar a conclusão como verdadeira. Se você tiver também premissa com conjunção, você também usa a parte de cima. Acontece que aqui nós não temos premissas com proposições simples e nem premissas com conjunções. Todas as premissas estão usando o quê? Disjunções. Então não é mais indicado você utilizar esse método. A segunda forma, verificar a existência da conclusão falsa com premissas verdadeiras. Então, se você tiver, se a conclusão tiver a proposição simples, aqui no nosso caso não tem proposição simples. A conclusão tem a forma de disjunção? Opa, a conclusão tem forma de disjunção. Então, se a conclusão se responde uma desses critérios, então você vai utilizar essa opção aqui, que é a verificação com conclusão falsa e premissa verdadeira. E a outra, se a conclusão tem a forma de uma condicional. Então, nesse caso, nós temos que a conclusão tem a forma de uma disjunção. Então, vamos utilizar, portanto, para fazer a verificação desse argumento, nós vamos utilizar a parte de baixo, verificar a existência de conclusão falsa e premissas verdadeiras. Então, nós vamos usar, então, o método de verificar a existência da conclusão falsa e premissas verdadeiras. Ou seja, nós vamos considerar essa premissa verdadeira, essa verdadeira e a conclusão falsa. Detalhe, se nós conseguirmos provar isso, significa que o argumento vai ser inválido. Então, sempre tenha em mente esse tipo de argumento, porque
Existem vários tipos de exercício, então você tem que estar atento qual é o tipo que você vai utilizar. Então vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, vou considerar essa premissa como sendo verdadeira, essa como sendo verdadeira e essa como sendo falsa, ok? Aqui eu coloquei para você a tabela verdade, para você se lembrar que nós vamos precisar. Então vamos considerar esse argumento aqui, essa conclusão. Então, a conclusão, sabemos que P ou R é igual a quê? É igual a falso. Por que é igual a falso? Nós utilizamos o método de considerar a conclusão falsa e as premissas verdadeiras. Ora, para P ou R dar um resultado falso, olha que nós estamos trabalhando com quem? Com o OU. Então está aqui o OU. Ó. Na tabela verdade do OU, para que o resultado seja falso, veja que as duas proposições têm que ser falsa. Então, obrigatoriamente, para que isso aqui tenha resultado falso, o P tem que ser falso e o R tem que ser falso. Porque P é falso ou falso, o resultado é falso. Logo, nós concluímos que P é igual a falso e R igual a falso. Agora, é só nós fazermos os testes. Ó. Vamos pegar a primeira premissa. A primeira premissa diz que P ou Q, isso aqui é verdadeiro, porque nós consideramos como verdadeiro. Quem é P? Nós já sabemos que P é falso, então aqui é falso. Quem é Q? Q nós ainda não sabemos, é o valor que nós queremos determinar. Acontece o seguinte, ó, P é falso, então eu tenho F, e o resultado disso aqui é verdadeiro. Então, se eu considerar Q como sendo falso, o resultado vai dar um valor Q? Um valor falso. Então, para que isso aqui tenha um resultado verdadeiro, o Q obrigatoriamente tem que ter um valor verdadeiro. Vejamos, então, a tabela verdade do OU. Ó. F e V, ou V, vai dar um resultado V. Entendido? Então, qual era o valor que eu sabia? Eu sabia que o resultado disso aqui era verdadeiro, porque nós já fizemos pela definição. O valor de P é falso. Para que esse resultado dê um resultado verdadeiro, esse valor de Q tem que ser verdadeiro. Então, nós concluímos mais uma coisa, que Q é verdadeiro. Então, nós já concluímos que P é falso, R é falso e Q é verdadeiro. Então, vamos pegar a próxima premissa, que também tem resultado verdadeiro. Nós sabemos que o Q é verdadeiro. O R é o quê? O R é falso. Olha, falso, verdadeiro ou falso, resultado verdadeiro. Isso aqui está certo? Lógico que está. Então, você observa que nós conseguimos provar isso aí, através do método de considerarmos as premissas verdadeiras e a conclusão como falso. Logo, nós chegamos à conclusão de que esse é um argumento inválido, tá? O argumento, portanto, é inválido. Por quê, gente? Porque para termos um argumento válido, as premissas têm que ser verdadeiras e a conclusão também tem que ser verdadeira, ok? Um abraço para você e até a próxima questão.